Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, antes de trazer para você essas informações chocantes, eu quero dizer para você que eu não estou feliz com isso, tá? Eu não falo isso com alegria, com júbilo, olha que maravilha o que aconteceu, está aí, Bolsonaro é isso mesmo e tal. Eu não tenho nenhum ganho com o impeachment do Bolsonaro que não seja o mesmo ganho de cada um dos 210 milhões de brasileiros. O meu ganho é me ver livre de um presidente genocida. Mas ganho político zero, eu não sou político. Eu sou um professor de filosofia, sociologia e um jornalista. Trabalho com comunicação e jornalismo há mais de 30 anos. É isso que eu faço. Então é importante deixar isso daqui, porque muitas pessoas vão, que maravilha, agora é isso aí mesmo e tal. Só que, gente, nós temos mortes, milhares de mortes. Nós temos uma situação terrível aqui. E eu vou trazer essa informação no vídeo de hoje. Tá aqui a reportagem da Folha de São Paulo. Com o apoio de Bolsonaro, o governador do Amazonas levou as pessoas à morte, para fazer valer a política de imunidade de rebanho. É bom lembrar que essa proposta de imunidade de rebanho é a proposta apresentada pelo Bolsonaro e por seus apoiadores, e eles levaram propositalmente as pessoas do Amazonas à morte. Inclusive aquelas pessoas que morreram asfixiadas, foi de propósito. Eles queriam que houvesse a imunidade de rebanho no Amazonas com o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro e o governador do Amazonas. É muito chocante. Até peço para você colocar o joinha aí, se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal. Esse trabalho que a gente desenvolve aqui é muito importante. Se inscreva, ative o sininho, ativa aí, faz esse favor pra gente e dá o joinha, dá o like. Você pode dar o like agora aí, dá esse like aí, seja membro do canal. O que aconteceu? O vice-governador do Amazonas, o Carlos Almeida Filho, ele rompeu com o Wilson Lima, do PSC, que é o governador do Amazonas. Ele, segundo o próprio Carlos Almeida, ele rompeu com o governador em meados do mês de maio, em função dessas investigações todas que podem, inclusive, ensejar na perda do mandato, uma série de problemas para o Wilson Lima, que nós sabemos é um apoiador de primeira ordem do Bolsonaro. Por que isso está acontecendo? Porque houve um escândalo na compra de respiradores lá no estado do Amazonas. E tudo leva a crer que realmente houve um roubo, vamos colocar assim. Em resumo, para você entender. Ao saber disso, o vice-governador então rompeu com o governador e as investigações seguiram. A Polícia Federal ela tem 488 páginas de investigação e nessas investigações da Polícia Federal não foi apontado uma ligação do vice-governador com o problema todo que foi levantado em função da compra desses respiradores. O governador do Amazonas é mais um governador envolvido em problemas em relação às verbas da Covid. Então, nessa situação toda, nesse meio todo, agora, o vice-governador, o Carlos Almeida, ele então resolve fazer uma entrevista, ele concede uma entrevista para a jornalista Camila Matoso, a jornalista da Folha de São Paulo. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui para você, eu vou deixar aqui na descrição e eu vou pedir para você ler essa reportagem. É muito importante você saber em detalhes. O que eu vou trazer aqui no vídeo é um resumo só para você entender o que está acontecendo, tá? E trazendo os principais pontos. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo, eu deixo a reportagem para você ler na íntegra. O que é o ponto principal dessa reportagem? Além de haver essa questão com relação ao rompimento, ele fala sobre o rompimento com Wilson Lima, o vice-governador, ele traz uma declaração que é fundamental para que a gente possa caracterizar realmente esse ímpeto genocida. Na verdade, é caracterizar o crime mesmo de genocídio, não só por parte do governador do Amazonas, como por parte do Bolsonaro. Por que isso? Primeiro porque o governador do Amazonas é um apoiador de primeira hora do Bolsonaro. Segundo, porque o governador do Amazonas, quando ele tomou medidas restritivas no estado, ele foi combatido não só pelos apoiadores do Bolsonaro. Aliás, a gente tem que deixar claro que todos os apoiadores do Bolsonaro
comemoraram quando o governador do Amazonas abriu o estado, e logo depois você viu a tragédia acontecendo, e todos esses apoiadores e políticos bolsonaristas, além do Bolsonaro, precisam ser responsabilizados. Nós temos declaração de Carla Zambelli, de Bia Kicis, de Carlos Jordi, de todos esses apoiadores e políticos do Bolsonaro que disseram, olha, é isso aí mesmo, olha aí, abriu, agora realmente nós temos a comprovação de que não tem que fechar nada mesmo. E, obviamente, essa ideia de abrir, de não fechar, é uma ideia do senhor Bolsonaro, que, inclusive, até hoje defende isso, né? Quando eu falo hoje, hoje mesmo, dia 6 de maio. Então, essa ideia colocada pelo governador do Amazonas vem embasada na ideia do Bolsonaro, vem com o objetivo de fazer uma média com o Bolsonaro até para se livrar um pouco deste problema de corrupção. Por outro lado, existe uma questão que o Bolsonaro defende, agora talvez ele não vá insistir tanto nisso, mas ele já falou, tem inúmeras declarações, não só dele, como de apoiadores e pessoas próximas. Osmar Terra, por exemplo, é um que já falou claramente várias vezes sobre isso, que é a chamada imunidade de rebanho. Então, o que eles defendem na prática? Que se houver um número X de pessoas, ou por exemplo, mais de 70% das pessoas, se elas forem infectadas, você adquire uma imunidade de rebanho, não há mais infecções e as pessoas todas estão livres do Covid. Em resumo, essa é a ideia, tá? É claro que eles desconsideram que para que haja um número gigantesco de pessoas infectadas, tem que haver mortes. Mas, segundo palavras destas mesmas pessoas, olha, morrer vai morrer mesmo, né? O próprio Bolsonaro disse isso, o Osmar, como eu disse, também afirmou nesses termos. E o que aconteceu no Amazonas para que pudesse fazer valer essa tese defendida pelo Bolsonaro de que a contaminação generalizada, ela evita medidas ruins para a economia? Ou seja, você sabe que esse é o discurso do Bolsonaro, né? Temos que pensar na economia, porque emprego e não sei o quê. O resultado disso foram as mortes, a criação de uma nova cepa, a chamada P1, que acabou sendo ainda mais perigosa, é ainda mais perigosa e que se espalhou pelo Brasil e até pelo mundo e que tem matado milhares de pessoas. E o resultado foi catastrófico. Nós chegamos até o ponto da falta de oxigênios. A própria White Martins avisou que haveria esse problema, que havia um colapso. Houve, e mais de 50 pessoas morreram com falta de ar. Mais de 50 pessoas morreram asfixiadas. E aí piora ainda mais essa situação toda voltada para dois genocidas, né? Porque aí nós estamos falando de Bolsonaro e do governador do Amazonas, que seguiram uma tese estapafúrdia que levou essas pessoas à morte. Então o resultado desses pensamentos, vamos abrir, vamos defender a economia, não sei o quê, foi a morte de milhares de pessoas. Está sendo. Aqui no Brasil é isso. A gente tenta falar claramente sobre isso o tempo todo e as pessoas parecem não entender. E ainda há pessoas que defendem que tem que abrir mesmo, e que se morrer é porque vai morrer mesmo. O próprio Bolsonaro, em algum momento, falou que, olha, as pessoas que estão morrendo são aquelas pessoas que já estavam para morrer mesmo, porque quem passa de determinada idade já está no lucro. É um pensamento psicopata, é um pensamento de um sujeito sociopata mesmo, real. E a gente percebe que agora, com essa reportagem, uma realidade dura, triste, lamentável, revoltante, chega até a nós, por intermédio dessa entrevista com o vice-governador do Amazonas, que confirma tudo aquilo que a gente vem falando, a atitude genocida do Bolsonaro, agora sendo apoiada por um governador, no caso o governador do Amazonas, no local onde surgiu essa nova cepa e onde nós tivemos então essas 50 mortes de pessoas com falta de ar, né, pessoas que morreram asfixiadas, e a criação de uma situação terrível para o país com milhares de mortes. Olha, eu gostaria muito de ter as palavras para uma situação como essa, mas não consigo, sabe? Quero deixar para você aqui no comentário.
Quero pedir para você ler essa reportagem. Eu estou passando essa informação com muita tristeza, muito pesar. Não estou feliz com isso, mas é mais do que claro para mim que nós precisamos tomar alguma medida. Se realmente Bolsonaro não tem condições de levar o país adiante e as atitudes do Bolsonaro estão levando pessoas à morte, não nos resta outra alternativa que não seja, pelo menos, afastar esse sujeito, se ele não puder ser impeachmentado, mas nós precisamos de um alento para o nosso povo. É muito triste para mim ver isso acontecer dentro do meu país, dentro do Brasil. Coloque seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Leia a reportagem. Se você puder compartilhar esse vídeo, puxa, é só você clicar nessa setinha, tem uma setinha aqui embaixo do vídeo que você pode compartilhar nas suas redes sociais. Mostre para as pessoas o que está acontecendo. Mostre a verdadeira face desse governador do Amazonas e deste presidente que nós estamos hoje sobre a égide. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like. Quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Até a próxima.